Pela misericórdia de Vyasa, eu ouvi estas conversações, as mais confidenciais, diretamente do mestre de todo o misticismo, Krishna, que falava pessoalmente para Arjuna. Vyasa prasadat chutavam etaguhyam aham param yogam yogashvera Krishna sakshakatayata swayam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 18, verso 75. Calma, Prabhupada explica, a gente entende, Bimala. Vyasa, peraí, deixa eu ver aqui, Vyasa era o mestre espiritual de Sanjaya, e Sanjaya admite que pela misericórdia de Vyasa ele pôde compreender a suprema personalidade de Deus, Krishna. Muita gente tenta compreender Deus, mas nem sonha quem é Deus, quanto mais compreender Deus. Isto quer dizer que uma pessoa tem que compreender Krishna, não diretamente, mas através do meio do mestre espiritual. O mestre espiritual é o meio transparente, embora seja verdade que a experiência é direta. Este é o mistério da sucessão discipular. Quando o mestre espiritual quando é autêntico, tá, Bimala, vou prestar atenção, não é que eu estava pensando outra coisa aqui. O mestre espiritual é o vice-deus, né? Este é o mistério da sucessão discipular. Quando o mestre espiritual é autêntico, a pessoa pode ouvir o Bhagavad Gita diretamente, como Arjuna o ouviu, porque o que mais tem é enganador, né? Mestres desautorizados, desqualificados e incompetentes. Por outro lado, por que tem mestres falsos, mestres incompetentes, mestres desautorizados? Porque as pessoas querem ser enganadas, Bimala. Aí o que acontece? Tem o cara que quer enganar e tem um cara que quer ser enganado. E aí o que Krishna faz? Krishna satisfaz os dois. Pega esse aqui que quer enganar e pega esse aqui que quer ser enganado e põe um de frente do outro. E eles se completam, eles se merecem, eles se buscam, eles se encontram. Krishna só faz o arranjo de que os dois se encontrem. Um está procurando o outro. Eu quero ser enganado. Aí o outro, eu quero enganar. Tá bom. Aqui, ó. Aqui o cara que quer ser enganado. Aqui o cara que quer enganar. E Krishna não tem nada a ver, né, com o desejo deles. Por isso eles pagam os seus próprios pecados, suas próprias escolhas e recebem suas reações. Da mesma forma, quando alguém é sincero e quer realmente encontrar a verdade, quer conhecer Deus, Krishna também faz o mesmo arranjo, né? Pega esse aqui que quer ensinar o conhecimento completo e perfeito, e pega esse aqui que quer receber o conhecimento completo e perfeito. Põe um diante do outro e eles se buscam, eles se encontram, eles se merecem. Cada discípulo tem um mestre que merece, e cada mestre tem os discípulos que merece. Deixa eu tomar água, peraí. Já começou. Então, quando o mestre espiritual é autêntico, a pessoa pode ouvir o Bhagavad Gita diretamente como Arjuna ouviu. Isso aqui é uma máxima, Bimala. Isso aqui é uma máxima. Deixa eu printar isso aqui. Mas Krishna não está aqui, né? Deus já foi embora. No começo de Kali Yuga, no fim da Treta Yuga, Krishna foi embora. Quando Krishna foi embora, começou a Kali Yuga. Mas ele deixou o conhecimento completo e perfeito na forma do Bhagavad Gita como ele é. Então quem lê o Bhagavad Gita como ele é, está ouvindo diretamente e pessoalmente de Deus, está se associando com Deus.
está se associando com o devoto puro de Deus. Então, meu amigo, a presença de Deus e do devoto puro de Deus está aí, ó, no Bhagavad Gita, como ele é. E depois outra, no começo do Gita fala, né? As águas do Ganges do Bhagavad Gita é mais purificante do que a água do Ganges da Índia. Por quê? A água do Ganges da Índia nasceu do dedão do pé de Deus. E o Bhagavad Gita nasceu da boca de Deus. Então, por isso que as águas do Ganges do Bhagavad Gita é mais importante e mais purificante. O Bhagavad Gita como ele é. O Bhagavad Gita como ele é, né, Bima? Porque tá cheio de Bhagavad Gitazinho aí, todo dia aparece um no mundo. Esses aí não, esse aí vai contaminar, né, em vez de purificar. Tá, ler mais e falar menos. Tá bom, sim, senhora. Onde eu estava, hein? Aqui. Existem muitos místicos e yogis em todas as partes do mundo, mas Krishna é o mestre de todos os sistemas de yoga. A instrução de Krishna está explicitamente declarada no Bhagavad Gita. Renda-se a Krishna. Ou a pessoa que assim o faz é o yogi mais elevado. Isso se confirma no último verso do 6º capítulo, Yoginam Api Sarvesham. Narada é o discípulo direto de Krishna e o mestre espiritual de Vyasa. Portanto, Vyasa é tão autêntico quanto Arjuna, porque ele vem na sucessão discipular, e Sanjaya é o discípulo direto de Vyasa. Portanto, pela graça de Vyasa, os sentidos de Sanjaya foram purificados, e ele pôde ver e ouvir Krishna diretamente. Uma pessoa que ouve Krishna diretamente pode compreender este conhecimento confidencial. Desculpem. Se uma pessoa não se dirige à sucessão discipular, ela não pode ouvir Krishna. Portanto, seu conhecimento é sempre imperfeito, pelo menos quanto à compreensão do Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita é outra máxima, Bimala. Tá, já li. No Bhagavad Gita explicam-se todos os sistemas de yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. Krishna é o mestre de todo este misticismo. Deve-se compreender, entretanto, que assim como Arjuna foi afortunado bastante para compreender Krishna diretamente, da mesma forma, pela graça de Vyasa, Sanjaya também foi capaz de ouvir Krishna diretamente. Na realidade, não há diferença entre ouvir diretamente de Krishna ou ouvir diretamente de Krishna, via um mestre espiritual autêntico como Vyasadeva. O mestre espiritual é o representante de Vyasadeva também. De acordo com o sistema védico, no nascimento do mestre espiritual, os discípulos observam a cerimônia chamada Vyasa Puja. Mas está faltando 1 minuto ainda. Hoje tem que ir mais depressa. Tá bom, Bímola. Se eu atraso, você dá bronca. Agora você adiantou, vou dar bronca também. Tá, então vamos ler mais um pouquinho da perfeição da Yogada. Hoje não vai dar tempo. Se der tempo a gente lê. Tá bom, Bímola, então o que nós vamos fazer? Agenda, tá bom, vamos na agenda. Mas antes vou falar que o Bhagavad Gita, como ele é, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada.
quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, o link da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Prabhupada, o livro Prabhupada, um santo no século XX, todo o conhecimento vivido na prática e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é. Você clica e encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, já estou na agenda, calma. O festival, tem o convite aqui. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, que mais, hein, Bímola? É domingo. Neste domingo, dia 15, quebrado o jejum das 6h02 às 9h44. Quem está fazendo o jejum, quem fez o jejum, deverá quebrar o jejum neste domingo, dia 15, das 6h02 às 9h44. E agora 2 aniversários, né? Neste dia 15, domingo, tem 2 aniversários. Então já começa a ler, depois não fala um e lê um, fala um e lê um, depois fala o outro e lê o outro. Tá bom, sim senhora. Olha o barulho aí na rua. E aí? Primeiro esse. Dia 15 de setembro, domingo, Jiva Goswami, um dos maiores mestres na ciência do amor a Deus, faz aniversário de aparecimento, que é comemorado por todos os devotos de Deus no mundo inteiro. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia de Jiva Goswami. Aparecendo como o sobrinho de Shri Rupa e Sanatana Goswami, Shri Jiva Goswami demonstrou todas as características encantadoras de uma pessoa divina. Tinha olhos de lótus, um nariz e testa altos, peito largo, braços longos e um radiante corpo dourado. Em sua infância ele fez uma escultura de Deus, Krishna e Balarama. Expressando sua devoção pura, frequentemente ele chorava enquanto os adorava. Após oferecer roupas, chandana, flores, ornamentos e saborosos doces para Deus, Krishna e Balarama, ele pegava alguns e dava os alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasadam, para os seus colegas. Queria ser colega dele, Bima. Ninguém perguntou. Eu quero ser colega de qualquer um que tenha Krishna Prasada para distribuir, Bímola. Desde o início, Jiva Goswami demonstrou a sua bondade para com outras pessoas, outras almas eternas. Jiva era tão apegado a Deus, Krishna e Balarama, que na hora de deitar, à noite, abraçava suas formas de Deus e caía no sono. Seus pais achavam que estava apenas brincando, porém os aldeões regozijavam-se ao ver o amor de Jiva Goswami por Deus, Krishna e Balarama.
Na escola ele rapidamente dominou a gramática sânscrita, poesia, lógica e filosofia. Śrīmad Bhagavatam dava vida à vida dele. As histórias de Deus, Krishna Katha, enchiam-o de felicidade. Ninguém se atrevia a falar outra coisa com ele a não ser sobre Deus, Krishna. Ele excursionou pela cidade de Navadvipadama com Sri Nityananda Prabhu, estudou o sânscrito em Benares e depois residiu em Vrindavana. Após humildemente servir o seu mestre espiritual Sri Rupa Goswami lavando os pés dele, preparando seus manuscritos e editando seus livros, ele recebeu iniciação. Uma vez o idoso devoto de Deus, Vallabhacharya, deu conselho crítico a Sri Rupa Goswami sobre seus escritos. Embora muito mais jovem que o venerável Vallabha, Shri Diva imprudentemente falou em defesa de seu mestre espiritual. Shri Rupa Goswami repreendeu Shri Diva dizendo para deixar a cidade de Vrindavana. Morando num buraco abandonado de crocodilo em Nandagata, a 45 minutos da casa de seu mestre espiritual, Shri Diva Goswami começou a jejuar. Ele subsistia de farinha de trigo que mendigava misturada com a água do rio Jamuna. Vendo sua estrita abnegação, Sanatana Goswami o trouxe de volta ao serviço de Shri Rupa Goswami. Desculpem. Srila Prabhupada uma vez comentou sobre este passatempo de mestre e discípulo. Shri Rupa Goswami extraditou Diva Goswami para ensinar a nós, devotos de hoje em dia, uma lição. Não foi feito para ensinar ou punir Shri Diva Goswami, que é perfeitamente liberado, um associado eterno do Senhor Krishna. Rupa Goswami mandou Diva Goswami para fora de Vrindavana para ensinar todas as almas o que ele escreveu no Padeshamrita. Vou ler a tradução. Em todas ocasiões, um devoto deve controlar a sua língua, sua fala e sempre permanecer humilde. Trinarapi Sunichena. Após a morte de Shri Rupa e Shri Sanatana Goswamis, Shri Diva Goswami se tornou o mestre e guia de todos os devotos de Deus das cidades de Navadvipa, Vrindavana e Jagannatha Puri. Embora ele fosse o líder indisputado, sempre agia como um humilde servo de todas as pessoas. Sempre que devotos de Deus, bengalis, visitavam Vrindavana, ele os recebia amorosamente, arranjava-lhes alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasadam, e aposentos confortáveis, e até mesmo os guiava na procissão de Vraja Mandala Parikrama. Um super excelente erudito no sânscrito, Shri Diva Goswami compunha versos sânscritos em sua mente e os escrevia sem modificar nada. Escrevê-los significava que usava um estilete de metal para gravá-los permanentemente em folhas de palmeira. Este método de inscrição não permitia apagar, editar, reescrever ou revisar a ortografia. Contudo, cada verso era uma joia inavaliável de perfeita métrica, ritmo, poesia e significado. Foi o maior filósofo em toda a história da Índia. Sânscritistas contemporâneos aclamam-no como maior erudito que jamais viveu. Shri Diva Goswami era o mais jovem, porém mais prolífico escritor entre os 6 principais renunciados de Vrindavana. Escreveu 500 mil estonteante de versos sânscritos, uns 25 livros. Seus livros provam que a filosofia de Shri Krishna Chaitanya dá a essência da sabedoria védica e a perfeição da religião. Gopala Champa, Satsandarbhas e Hari Nama Vyakarana são 3 de suas obras mais famosas. Os Sandarbhas estabelecem firmemente as verdades transcendentais do Śrīmad Bhagavatam. Também confirmam que o Senhor Shri Krishna é a suprema verdade absoluta, Swayam Bhagavan, a causa de tudo e a fonte de todos os avatars. Qualquer um que fielmente leia estes livros irá se tornar um devoto de Deus, Krishna. Satyarnarayana Dasa, um estudioso de sânscrito devoto de Deus da Gaudiya,
que ora está traduzindo os Sandarbhas para o inglês pela ISKCON BBT, dá esta explicação sobre o nome Jiva Goswami. Na verdade, o nome de Shri Jiva Goswami, Jiva, é muito interessante quando considerado à luz do verso Bhagavata. Ele cita aqui algumas linhas, vou ler em português a tradução. Animais sem mãos são alimento para os que não têm mãos. Aqueles sem pés são alimentos para os de 4 patas. Em todo lugar uma entidade viva, Jiva, é alimento para outra Jiva. Outro significado para Jiva é aquele que dá vida aos outros. Assim, o conhecimento transcendental dado por Jiva Goswami em seus 25 livros dá vida a todos os devotos de Deus. Outro nome para Jiva é Jivaka, aquele que faz os seres vivos emitir sons estáticos. Shri Jiva Goswami fazia isso ao suprir o significado esotérico do Śrīmad Bhagavatam através de seus comentários Bhagavata e os Satsandarbhas. Quem expande a natureza da alma eterna, Jiva, seu relacionamento com Deus, Krishna, o processo de alcançar a meta máxima da vida é Jivaka ou Jiva. A seguinte citação provém do Nectário Gopala Champa de Shri Jiva Goswami, que descreve os lúdicos passatempos de Vrindavana de Radha Damodara. Da colina de Govardhana, uma grande forma de Govardhana se manifestou. Todos os moradores da cidade de Vraja, junto com o próprio Krishna, então ofereceram reverências para aquela forma gigantesca. Enquanto Shri Krishna assistia de mãos postas, aquela grande personalidade Govardhana vociferou: "Vou comer todas as vossas oferendas." Ele comeu e bebeu água, esvaziando todos os rios em torno da colina. Enquanto comia todas as preparações feitas pelos moradores de Vraja com sua mão direita, ele estalava os dedos da mão esquerda. Os vaqueiros correram saindo do caminho quando Govardhana esticou suas mãos para pegar mais e clamou: "Tragam mais, tragam mais, tragam mais." A pedido de Acharyani, Bimala, a pedido de Acharyani Janavadevi Thakur, Shri Jiva Goswami fez Srinivasa Acharya, Narottama Dasa Thakur e Shyamananda Prabhu levar os escritos dos principais enunciados de Vrindavana para a Bengala. Eles traduziram-nos para o Bengali e distribuíram-nos através da Bengala e Orissa. Também pregaram extensivamente e iniciaram centenas de devotos. Em 1542, Shri Jiva Goswami estabeleceu a adoração de Deus, Shri Radha Damodara, no Sevakund em Vrindavana. O seu túmulo sagrado Samadhi fica no complexo do templo 17,35. Shri Jiva Goswami é Vilasa Manjari, nos passatempos eternos de Deus. E infelizmente chegou ao fim a biografia. Agora só resta glorificar esse associado íntimo de Deus e da maior devota de Deus. Vilasa Manjari Ki Jai, Jiva Goswami Ki Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora então, tem mais um aniversário, né, Bimala? Que é isso? A Bimala está cantando. Ai, não é fácil não, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. É bom que ela canta e não fica prestando atenção no que eu estou fazendo. Então, dia 15 de setembro, domingo também, tem o aniversário de Shri Vamana Dwadashi, que desceu a este mundo para dar o exemplo de um sacerdote perfeito, e ele faz aniversário de aparecimento. Este aniversário, conhecido como Shri Vamana Dwadashi, é festejado por todos os devotos de Deus com jejum até o meio-dia e à noite com muito canto, dança, palestra e delícias vegetarianas.
Essa festa transcendental acontece nos templos do mundo inteiro e você, ouvinte da rádio, é nosso convidado especial. Para ver o endereço mais próximo de sua casa é só entrar no nosso site krishnafm.com.br e ir descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, Bímola? Deu sinal com a cabeça. É verdade. Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, uma biografia de Vamanadeva. O Deus Supremo Krishna é o mestre de todas as artes, incluindo a arte da resolução de conflitos. Ele é o amoroso Pai de todos, e toda ação sua beneficia todos os seus filhos. A história do Senhor Vamanadeva demonstra como o Senhor Krishna satisfez dois grupos rivais e encerrou a guerra cósmica entre os demônios e os semideuses. Dentro do universo sempre tem batalha entre o bem e o mal, os semideuses e os demônios. Então vamos lá. Também aprendemos com este passatempo que a mais grandiosa compaixão do Senhor Krishna é privar o seu devoto de todas as defesas materiais, a fim de que o devoto possa se render a ele por completo. O Senhor faz isso de modo a ampliar a confiança amorosa que os devotos dedicam a ele, livrando-os da dependência de seus poderes mundanos oscilantes. O virtuoso rei Pralada. A história do Senhor Vamana é uma sequência da história do Senhor Nishinradeva. Resumidamente, o Senhor Nishinradeva adveio para proteger o seu devoto Pralada Maharaja, que era aterrorizado por seu pai ateísta Hiranyakashipu. Depois que Sri Nishinradeva matara o tirano ateísta, Pralada Maharaja foi coroado imperador dos demônios, os inimigos dos semideuses. Os semideuses, líderes administrativos do universo, então reaveram a sua soberania do paraíso que estivera sob o controle de Hiranyakashipu. Depois que Nishinradeva restabeleceu a ordem, como o conflito novamente se deu entre os demônios e os semideuses? É uma pergunta, desculpem. Depois que Nishinradeva restabeleceu a ordem, como o conflito novamente se deu entre os demônios e os semideuses? Agora que o rei santo e bem-querente da paz, Pralada Maharaja, reinava sobre os demônios, como poderia haver guerras? E Pralada Maharaja era tão defensor da paz e santo que demonstrou a sua ausência de egoísmo, importando-se mais com o seu povo do que com sua própria família. Quando o filho de Pralada Virochana quis se casar com uma moça desejada por um jovem sacerdote brahmana, Pralada instruiu a Virochana que renunciasse ao seu desejo pessoal. Pralada desta maneira mostrou que o rei e sua família devem sempre servir o povo e jamais usar de força o poder contra eles a fim de realizar os seus desejos pessoais. Mahabharata, Udyoga Parva 35. Com semelhante rei adorável no trono, os demônios estavam pacíficos. Porém, depois que Pralada renunciou ao trono e o transmitiu a seu filho Virochana, o ódio entre os semideuses e os demônios renasceu. Eis a história por trás da renúncia de Pralada ao trono. Certa vez, enquanto Pralada ainda reinava, um sábio que se banhava em um rio sagrado foi mordido por uma serpente que enroscou as suas pernas e o puxou para baixo d'água. Por causa de sua sincera fé na proteção do Senhor Vishnu, o sábio em nada se afetou. A cobra o puxou para baixo e o levou até o reino subterrâneo dos demônios, onde Pralada o honrou. Durante esse encontro, o sábio inspirou Pralada a visitar lugares de peregrinação. Em uma visita a uma floresta sagrada, Pralada viu um pinheiro atravessado por flechas. Sua seiva parecia lágrimas de angústia.
Próximo à árvore estavam sentados 2 ascetas. Irritado com a visão das flechas deles na árvore inocente, Pralada os atacou. Os ascetas, todavia, facilmente o derrotaram na batalha. Ele então orou ao Senhor Vishnu, que lhe disse que somente poderia vencer os 2 ascetas mediante devoção. Os ascetas eram, na verdade, Naranarayana Rishis, encarnações de Vishnu. De maneira a pedir-lhes perdão por ter lutado contra eles, Pralada renunciou ao seu reino e retirou-se a fim de realizar penitências. Depois desse incidente, Pralada serviu apenas de conselheiro a seus sucessores. Vamana Purana 7 e 8. Virochana, filho de Pralada. Virochana tornou-se o próximo imperador dos demônios. Presenteado com uma deslumbrante coroa dourada, uma bênção do Deus do Sol, tornou-se arrogante e ofensivo aos semideuses. Virochana recebeu a bendição de que não poderia ser morto enquanto usasse a coroa. Ganesha Purana 2.29. Cientes disso, os semideuses conspiraram contra ele. Disfarçados de sábios, foram até ele e perguntaram se poderia fazer-lhes caridade, diante do que o generoso Virochana jurou que lhes daria o que quer que desejassem. Eles então pediram por sua coroa. Embora Virochana naquele momento reconhecesse a trama dos semideuses, ele, fiel à sua palavra, entregou-lhes a sua coroa, bem como sua vida. Śrīmad Bhagavatam 8.19.14. Bali conquista o céu. Enraivecido pela intriga dos semideuses, Bali, filho de Virochana, tornou-se inimigo jurado dos semideuses, os cruéis assassinos de seu pai. Certa vez, quando Indra, o rei dos semideuses, arrogantemente rejeitou uma guirlanda oferecida por um sábio, esse sábio amaldiçoou os deuses. Como resultado dessa imprecação, Bali facilmente venceu os semideuses em batalha e ganhou o reino do paraíso. Os semideuses estavam em desvantagem. Os demônios estavam destemidos em relação à morte, visto que seu preceptor Shukracharya podia revivê-los com um mantra secreto. Expulsos de suas moradas, os semideuses se renderam ao Senhor Vishnu, que lhes disse para baterem o oceano de leite em uma trégua com os demônios. A batedura permitiria a recuperação das joias que haviam caído no oceano das mãos de Bali enquanto ele transportava o tesouro dos deuses para sua capital. A batedura também extrairia a ambrósia, que podia imortalizar os semideuses. Vishnu Purana 1.9 e Matsya Purana 250 e 251. A batedura primeiro produziu veneno, então coisas valiosas como gemas, joias, animais, deuses e deusas. Finalmente o pote de ambrósia veio à superfície. O Senhor Vishnu, disfarçado de uma mulher que era a corporificação da beleza sensual, enganou os demônios e entregou toda a ambrósia aos semideuses. Com o poder do néctar da imortalidade, os semideuses repeliram o ataque dos demônios que queriam tomar o néctar para si. Os demônios então recorreram a artifícios ilusórios, desorientando os semideuses. Os demônios se refugiaram no Senhor Vishnu, que, sem esforço, frustrou o ilusionismo dos demônios. Com o Senhor Krishna do seu lado, os semideuses mataram Bali. Aproveitando o desmotivado exército demoníaco, os semideuses começaram a massacrá-los sem clemência. Então Narada Muni, o sábio entre os semideuses, apareceu e proibiu-os de continuarem o morticínio, aconselhando que retornassem a seu reino celeste. Disse aos semideuses, então, que levassem seu imperador morto, Bali, até Shukracharya, que reviveu todos os demônios mortos, cujos membros estavam intactos. Ressuscitar gente, pessoas, é coisa normal para os semideuses e os demônios, né, Bima? Quando Bali foi revivido, ele, sob a orientação de Shukracharya, realizou um sacrifício para a conquista do universo.
Obteve assim um arco invencível, uma armadura impenetrável, 2 aljavas de flechas inesgotáveis e uma quadriga de ouro puxada por cavalos de primeira qualidade e com uma bandeira esplêndida. O seu avô deu-lhe uma guirlanda sempre fresca e seu professor mimoseou com um búzio da vitória. Depois de receber esses presentes e bênçãos, Bali disparou para a capital de Indra e atacou com todas as suas forças. Indra e os demais semideuses esconderam-se. Abençoado por seu professor, Bali dominou novamente o céu. Seguindo o bom conselho de seu avô Pralada, Bali reinou vitoriosamente. Vamana Purana 74 e 75. Vamanadeva aparece. Aditi, a mãe dos semideuses, lamentou-se ao ver os seus filhos vagueando sem casa. O seu esposo Kashyapa aconselhou que ela se mantivesse calma tanto na perda quanto no ganho, mas não pôde acalmá-la. Ele então recomendou que ela realizasse um voto de 12 dias para satisfazer o Senhor Krishna. Contento com o voto dela, o Senhor Krishna prometeu aparecer como seu filho. Em transe, Kashyapa viu o Senhor Krishna. Ele então emprenhou a sua esposa e o Senhor entrou em seu ventre. O Senhor Vamana, que é outro nome de Krishna, outra forma de Krishna, cuja tez é azul, apareceu neste mundo adornado por seda dourada e portando em suas 4 mãos um búzio, um disco, uma massa e um lótus. O seu aparecimento trouxe júbilo para toda a criação. Ele então transformou-se em um jovem anão sacerdote brahmana e na cerimônia de comemoração de seu nascimento, todos os semideuses e sábios deram-lhe presentes. O deus do sol entoou mantras védicos, o sacerdote dos semideuses decorou seu peito com cordão sagrado e Kashyapa Muni colocou um cinto de palha ao redor de sua cintura. A mãe terra e a mãe dele providenciaram-lhe uma pele de veado e uma tanga. A lua, o rei das florestas, ofereceu-lhe o bordão de um celibatário e os céus deram-lhe uma sombrinha. Brahma o mimoseou com um pote de água, os 7 sábios presentearam-no com grama sagrada e a deusa da aprendizagem deu-lhe contas de oração. O tesoureiro dos semideuses levou para ele uma cuia de pedinte, ao passo que Bhagavati, a esposa do Senhor Shiva, deu-lhe suas primeiras esmolas. Vamanadeva begs from Bali. Esse aqui não foi traduzido, Bima. Shri Vamanadeva realizou sacrifícios para estabelecer o exemplo apropriado para todos os sábios. Quando ouviu que o rei Bali estava ocupado em sacrifícios sob a guia de Shukracharya, ele foi ver Bali afundando a superfície do globo a cada passo. Quando Vamanadeva aproximou-se de Bali, o fogo sacrificial estava quase extinto e os demônios não puderam receber a sua cota do sacrifício, senão que os hinos emanando da boca dos sábios conferiram poder aos semideuses ao invés de conferir aos demônios. Nishinha Purana 45, 10 a 13. Todos os sábios no sacrifício ficaram atônitos vendo a refulgência que emanava de Vamanadeva. Eles pensaram que o sol ou a encarnação do fogo estava se aproximando, em virtude do que todos eles ofereceram respeitos a ele. Bali Maharaja cordialmente os convidou a se sentar, lavou os seus pés de lótus e o grande rei então colocou sobre sua cabeça a água sagrada santificada pelo toque dos pés de lótus do Senhor, assim como o Senhor Shiva carrega em seu cabelo o sagrado Ganges. Maharaja Bali em seguida perguntou ao Senhor como poderia servi-lo. Depois de louvar a dinastia de Bali como gloriosa e infalível em seus votos de caridade e cavalheirismo, Vamana solicitou-lhe 3 passos de terra. Bali Maharaja motejou a sua decisão chamando-a de imatura e insistiu que ele pedisse por algo mais substancial. Vamanadeva respondeu que a ganância jamais pode ser saciada.
ela fará o possuidor correr em busca de mais. Com efeito, Vamanadeva estava instruindo Bali Maharaja que seu reinado sobre o céu estava apenas satisfazendo a sua ganância e seu egoísmo e atormentando os semideuses. Como o guerreiro supremo, o Senhor poderia facilmente ter reavido os céus para os semideuses, aniquilando o orgulho de Bali em uma batalha. Mas ele veio como um garoto sábio para instruir o seu devoto Bali Maharaja sobre a importância de se abandonar o apego excessivo a posses. O Senhor Krishna instruiu Bali dizendo-lhe que é importante que o indivíduo fique satisfeito com o que quer que venha naturalmente até ele pela vontade da providência, em vez de ansiar pela propriedade alheia. Bali então concordou em dar ao Senhor os 3 passos de terra. Quando ele estava prestes a confirmar a sua promessa com água, Shukracharya, reconhecendo que Vamana era não outro senão o Senhor Krishna, tentou dissuadir Bali de cumprir a sua promessa. Bali mantinha Shukracharya que não queria que o seu rico benfeitor perdesse toda a sua riqueza. Ele informou a Bali que o garoto diante dele, na verdade, era o Supremo Senhor Krishna, que havia vindo até ele de forma a recobrar toda a opulência dos semideuses. Shukracharya é um mestre espiritual materialista. Tá bom, Bimala, ler mais e falar menos. Shukracharya também alertou Bali de que ele sofreria no inferno por ser incapaz de cumprir a promessa feita ao Senhor Vamana, uma vez que o Senhor Vamana cobriria todo o reino de Bali, o universo inteiro com 2 passos, não deixando nenhum espaço para um terceiro passo. Bali ainda não proferira a sagrada sílaba Om, em razão do que, disse Shukracharya, a sua promessa poderia ser revogada. Bali, contudo, não estava disposto a voltar em sua palavra. Ele sabia que a Mãe Terra não consegue suportar o peso de uma pessoa desonesta. Agora que o próprio Senhor havia chegado à sua porta, como ele poderia ir contra sua vontade suprema? Embora não seguir as ordens do mestre espiritual normalmente seja considerado um ato ofensivo, Bali rejeitou o conselho de seu mestre espiritual porque o mesmo contradizia o princípio fundamental de satisfazer o Senhor Krishna. Mestre caído, desviado ou incompetente deve ser rejeitado, é o que Prabhupada instrui. No que dizia respeito ao inferno, Bali Maharaja disse: não temo o inferno, pobreza, um oceano de aflição, queda de minha posição, ou mesmo a morte, tanto quanto temo enganar um sacerdote brahmana. Ele citou o exemplo das grandes almas que sacrificaram suas vidas para os outros. Por fim, a morte leva tudo embora. Por que então permanecer apegado às posses pessoais? Bali continuou: muitos reis obtiveram fama imortal por meio de seus atos heróicos, mas eles raramente obtêm a fortuna de servir a um santo. E minha fortuna extrapola todo o limite, pois o esposo da deusa da fortuna desculpem. E minha fortuna extrapola todo o limite, pois o esposo da deusa da fortuna veio como um santo para mendigar de mim. Meu querido professor, tu adoras Vishnu e agora que ele apareceu diante de mim, tenho que cumprir a sua instrução, muito embora ele possa ter vindo como um inimigo. Uma vez que ele agora é um garoto sacerdote brahmana, não lutarei com ele, embora ele talvez me prenda ou me mate. Śrīmad Bhagavatam 8:20-12. Ouvindo isso, Shukracharya condenou seu discípulo desobediente a perder toda a sua riqueza. Fazer o que? Tá bem, Malala, é só para ler, não é para me manifestar, tá bom? Ouvindo isto, o mestre Shukracharya condenou seu discípulo desobediente a perder toda a sua riqueza.
Mesmo depois de amaldiçoado, Bali ofereceu água a Vamanadeva, solidificando deste modo a sua promessa. Shukracharya tentou intervir, mas não conseguiu fazê-lo. Veja a seção extra ao fim, a reforma de Shukracharya. Embora como um anão, o Senhor Krishna se expandiu em sua forma cósmica, revelando todo o universo. Com seu primeiro passo, ele cobriu todos os planetas inferiores até a Terra, e com o seu segundo passo alcançou o topo do universo. A unha de seu pé perfurou as coberturas universais e a água do oceano causal, na qual incontáveis universos boiam, entrou naquele universo, lavou os pés de lótus do Senhor Krishna e desceu para o nosso universo como o rio Ganges celestial. Śrīmad Bhagavatam 5.17.1. O devoto e poeta do século XII, Jayadeva Goswami, escreve: Ó Keshava, ó Senhor do Universo, ó Senhor Hari, que assumiu a forma de um sacerdote brahmana anão, todas as glórias a vós. Ó maravilhoso anão, por vossos passos maciços enganastes o rei Bali, e pela água do Ganges que emanou das unhas de vossos pés de lótus, salvaste todos os seres vivos dentro deste mundo. A água do Ganges também contém a água do pote do Senhor Brahma, com a qual ele banhou e adorou o pé de lótus do Senhor quando este alcançou o sistema planetário superior. Śrīmad Bhagavatam 8.21.4. Vamanadeva então revelou-se novamente como um jovem sábio e todos os semideuses adoraram-no. Os demônios, por outro lado, precipitaram-se sobre o Senhor, mas foram mortos por seus poderosos associados. Bali Maharaj ordenou a seus soldados que desistissem do conflito, Bali Maharaj ordenou a seus soldados que desistissem do conflito, proclamando que o supremo fator tempo não estava agora a favor deles. Ninguém pode se opor à vontade do Senhor Supremo Krishna, ele declarou. Os soldados demônios retornaram para suas residências nos planetas inferiores. Garuda, a ave transportadora do Senhor Vishnu, então prendeu Bali Maharaja com cordas de cobra, e o Senhor censurou Bali por não ter sido capaz de oferecer os 3 passos de terra. Devido a isso, teria que viver no inferno. O Senhor Krishna privou Bali de tudo que ele tinha, exceto o seu livre arbítrio. Deus pode tirar tudo de nós, mas jamais nos tira o nosso livre arbítrio. Sempre temos a escolha de nos rendermos a Ele ou não. Para cumprir a sua promessa, Bali então rendeu-se aos pés de lótus do Senhor Krishna e pediu a ele que desse o 3º passo sobre sua cabeça. Por causa desse ato, Bali é famoso como exemplo de completa rendição ao Senhor Krishna. Com efeito, Bali considerou que o Senhor Krishna fez por ele. O que o Senhor Krishna fez por ele, vou ler de novo. Para de me apressar, Bimala, se fica pressionando, eu erro tudo. Já não vai dar tempo de eu ler outro livro. Deixa eu acabar aqui com calma, tranquilo. Com efeito, Bali considerou que o Senhor Krishna fez por ele. Aí errei de novo, tá vendo? Com efeito, Bali considerou que o Senhor Krishna fez por ele foi mais misericordioso do que foi feito a Indra. Indra certamente reaveria sua opulência e seu reino, mas por ter sido liberto do falso prestígio, Bali obtivera o serviço prático, puro e amoroso ao Senhor Krishna. Quando Vamanadeva aparece no ventre de Aditi, Pralada... Errei de novo, tá vendo? Pare de me apressar. Quando Vamanadeva aparecera no ventre de Aditi, Pralada alertara Bali de que o Senhor logo derrotaria os demônios e devolveria o paraíso aos semideuses. Bali desafiara com arrogância: quem é esse Vishnu comparado a meus guerreiros demônios? Ao ouvir esta declaração vaidosa de seu neto, Pralada o repreendeu: como podes falar assim? Amaldiçoo-te a perder a tua prestigiosa posição.
pois insultaste o meu adorável Senhor Vishnu. Dando-se conta de seu erro, Bali, à ocasião, pediu perdão por seu orgulho. Embora a maldição não houvesse sido recolhida, Prahlada garantiu a Bali que o próprio Senhor Krishna o protegeria. Vamana Purana 77. Agora, Prahlada Maharaj honrava a ação corretiva do Senhor Vamana como benéfica a Bali, que se tornara arrogante devido à opulência material. O rico acha que pode tudo, né? No Śrīmad Bhagavatam 10.88, versos 8 e 9, o próprio Senhor Krishna proclama: se eu favoreço alguém especialmente, eu, pouco a pouco, o privo de sua riqueza. Então os parentes e amigos de tal homem empobrecido abandonam-no. Deste modo ele vive uma aflição após a outra. Quando ele se frustra em suas tentativas de conseguir dinheiro e em vez disso faz amizade com meus devotos, confiro-lhe a minha misericórdia especial. Isso aconteceu com quem escreveu isso, né? Srila Prabhupada. Esse verso foi muito chocante para Prabhupada. No começo, depois ele entendeu tudo. É passatempo, né? No caso de Prabhupada é passatempo. Mesmo a esposa de Bali Maharaj aceitou a sua prisão como apropriada, dado que ele reivindicara a posse da propriedade do Senhor Krishna, o proprietário original e controlador de tudo. O reinado subterrâneo de Bali. O Senhor Brahma então solicitou a Vamanadeva que libertasse Bali, que havia entregado todas as suas posses ao Senhor Krishna, incluindo seu próprio corpo. Vamanadeva aceitou o pedido de Brahma, estando muito contente com a integridade de Bali, que permanecera intacta apesar de seu mestre tê-lo amaldiçoado e ele ter perdido seu reino, ter sido derrotado e detido e seus amigos e parentes terem-no rejeitado. Aquilo que falou no verso que nós acabamos de ler. O Senhor Vamana abençoou Bali Maharaja a obter o posto de Indra em algum milênio futuro. Até então ele reinaria num planeta subterrâneo projetado pelo arquiteto dos deuses para ser 100 vezes mais resplandecente do que o paraíso. Śrīmad Bhagavatam 8, 22, 32 e 33. O próprio Senhor Vamana guardava o reino de Bali. Bali e Prahlada louvaram o Senhor Krishna com profunda afeição. Notaram que mesmo os semideuses jamais haviam obtido a misericórdia imotivada que ele mostrara aos demônios. O Senhor Krishna então devolveu todas as terras que ele havia pegado de Bali Maharaja a seus donos originais, Indra e os semideuses. Indra e Bali, ambos os devotos satisfeitos. O Senhor Krishna frequentemente age de maneiras imprevisivelmente maravilhosas, mas os seus passatempos sempre estabelecem o verdadeiro Dharma para o benefício de todos. Vamanadeva tomar de Bali o paraíso e devolvê-lo aos semideuses foi algo que beneficiou tanto Indra quanto Bali. Ambos obtiveram seus reinos, mas também algo de valor muito maior. Profunda confiança e profundo amor por Vamanadeva, que realizou o papel duplo de irmão mais novo de Indra e de protetor de Bali. Este passatempo também glorifica a determinação resoluta de Bali Maharaja de cumprir o seu voto sob qualquer circunstância. Bali Maharaja é uma das 12 grandes personalidades Mahajanas reverenciadas por sua devoção exclusiva ao Senhor Krishna, mesmo nas situações mais aterradoras. E agora o extra, a reforma de Shukracharya. Vai dar tempo? Quando, para selar o seu juramento, Bali estava prestes a derramar água nas mãos de Vamanadeva, Shukracharya reduziu o tamanho de seu corpo, entrou no recipiente e bloqueou o furo pelo qual a água correria. Como se fosse remover a pequena obstrução, Vamanadeva inseriu uma palha dentro... Muito louco.
Como se fosse remover a pequena obstrução, Vamanadeva inseriu uma palha dentro do buraco e acertou o olho de Shukracharya, que experimentou grande dor e recuou. A água então fluiu livremente para as mãos de lótus do Senhor Vamana, Nishinra Purana 45, 34 a 37. A fim de mostrar arrependimento por seu erro, Shukracharya realizou austeridades ficando de pé às margens do rio Ganges, com os seus braços erguidos e com sua mente concentrada no Senhor Vamana. Ele recitou orações em honra ao Senhor Krishna, que apareceu na cena, e perguntou por que orações lhe haviam sido dirigidas. Shukracharya implorou o perdão do Senhor Krishna por haver tentado dissuadir Bali de seguir a vontade do Senhor. O Senhor Krishna então tocou seu búzio no olho ferido de Shukracharya, curando-o instantaneamente. Shukracharya deste modo foi perdoado por sua ofensa. Nishinra Purana 55, versos 1 a 20. Depois que Bali foi nomeado governante do planeta Sutala, Vamanadeva perguntou a Shukracharya por que ele havia amaldiçoado Bali, o seu discípulo. Qual fora a falha de Bali? E Shukracharya admitiu que porque Bali havia satisfeito o Jagya Purusha, o principal e original beneficiário de todos os sacrifícios, o caráter de Bali era de fato imaculado. Qualquer um que sinceramente deseje agradar o Senhor Supremo Krishna deve ser considerado puro, mesmo se houver falhas em sua adoração. Olha aqui uma máxima, Bimala. Qualquer um que sinceramente deseje agradar o Senhor Supremo Krishna deve ser considerado puro, mesmo se houver falhas em sua adoração. Acho que é por isso que Prabhupada fala, né? Melhor um tio cego que nenhum tio. Simplesmente por cantar o nome do Senhor Krishna, tudo se torna auspicioso. Depois de dizer assim, Shukracharya aceitou completamente o desejo do Senhor Krishna de devolver os céus aos semideuses. Śrīmad Bhagavatam 8, 23, versos 14 a 18. E fim, né? Infelizmente fim. E agora só resta glorificar esse dia tão auspicioso. Vamanadeva Ki Jai! E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora, hein, Bima? O que nós vamos fazer? Já acabou o tempo, está no fim? Então tá. Todo esse conhecimento está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar os PDFs. Mas se você quer os livros de Prabhupada na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei. Já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, que é a pós-graduação do Bhagavad Gita. Ou seja, né, 60 livros, originalmente 60 livros que param em pé só para detalhar todo o conhecimento contido no Gita. Aí depois vem a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus. Originalmente 17 volumes, com a compactação gráfica, acho que estão em 6, acho que em 8 volumes, né, Bimala? 8 volumes. Prabhupada, um santo no século XX, todo o conhecimento vivido na prática, o Bhagavad Gita como ele é, o livro Krishna Book, o Néctar da Devoção, Ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya, Ensinamentos da Rainha Kunti, a Ciência da Autorrealização, Grandes Festivais dos Devotos de Deus. Aí, ó, um monte de livros, né? Então você deve ter todos eles em casa, né? Toda a coleção dos livros de Prabhupada. Você vai encomendando aí, vai chegando rapidinho, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever.
pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Narayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnahoy. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnahoy. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Moreia Vilas, Vilas com dedinho. Moreia Vilas, Vilas com dedinho. Nayane Heribosada Yogalaru Parashi. Nayane Heribosada Yogalaru Parashi. Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru. Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru. Sevadi Kuru Diye Kuru Nijadasi. Sevadi Kuru Diye Kuru Nijadasi. Krishna Krishna dase koi enamora hoy. Krishna Krishna dase koi enamora hoy. Shri Radha Govinda Premesada Yena Bhasi. Shri Radha Govinda Premesada Yena Bhasi. Yani Kani Chapapani Brahmahachari Kani Cha. Tanitani Pranashanti Padeshna Pade Pade. Jani Kani Chapapani Brahmahachari Kani Cha. Tanitani Pranashanti Padeshna Pade Pade. Jani Kani Chapapani Brahmahachari Kani Cha. Tanitani Pranashanti Padeshna Pade Pade. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Tulasi Devi Tulasi Devi Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Tulasi Devi Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Maharani Tulasi Maharani Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Tulasi Maharani Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Vrinde 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 Maharani, 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 Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.